Nessa última aula de análise combinatória, vamos finalmente aprender a diferenciar problemas de ordenação de problemas de agrupamento. Se nós fizermos uma pequena recapitulação do que vimos até então, aprendemos o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, aprendemos a montar a árvore de possibilidades, e a árvore de possibilidades facilitou que nós contássemos casos de problemas de ordenação. Então nós aprendemos problemas de arranjo e problemas de permutação. Então em todos aqueles problemas nós trabalhamos com a árvore e fizemos tracinhos. Então são problemas de montar senha, montar códigos, colocar alunos em filas, certo? Nós trabalhamos com esses tipos de problema. No entanto, se vocês lembrarem lá da primeira aula de análise combinatória, eu havia dito que a análise combinatória ela se divide em dois grandes grupos. Em um grupo que a gente determina os problemas de ordenação e um grupo que a gente determina problemas de agrupamento. O que vem a ser esses problemas de agrupamento? São problemas que nós vamos montar um conjunto. Se você lembra da teoria de conjunto, quando nós colocamos elementos de um determinado conjunto, a ordem que esses elementos aparecem em conjunto não muda o conjunto. Em problemas do Enem, de vestibulares, a palavra mais comum não vai ser conjunto, vai ser montar um grupo, montar uma comissão, montar um grêmio estudantil, né? Em geral aparece esse tipo de questões. Ou fazer escolhas dentre uma certa quantidade de objetos. Se você quer fazer escolhas de frutas, por exemplo, né? Se não importar a ordem que você vai comer as frutas, você quer montar um grupo de frutas para comer. Ou um grupo de saladas para comer. Tá? Então quem vai ter que diferenciar se o problema é de ordenação ou um problema é de agrupamento, vai ser o próprio aluno no momento de interpretar a questão. Tá? Então isso é bem importante, tá, gente? Saber diferenciar um tipo de problema do outro. Porque em problemas de agrupamento, que nós vamos estudar hoje, nós não fazemos por tracinhos. Nós fazemos porque a gente chama de combinação simples. Nós não queremos ordenar elementos nem permutar elementos. Nós queremos combinar elementos. Tá? Então problemas comuns. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês de como uma questão pode vir. Uma questão quase idêntica pode ser de ordenamento ou pode ser de agrupamento. Por exemplo, queremos escolher uma quantidade de alunos para montar um grêmio estudantil. Ótimo, não há diferença entre os alunos, é um grupo de alunos. Repare agora a próxima questão. Queremos escolher alunos para montar um grêmio estudantil de tal forma que, dentre esses alunos, eu quero escolher um diretor e um vice-diretor. A partir do momento que a questão distingue dois cargos, esses dois cargos devem ser escolhidos a priori e são diferentes dos outros. Certo? Então, você vai ter que distinguir quando que vai fazer diferença ou não a ordem de escolha dos alunos. Em um hospital, quer-se montar um conselho de ética de médicos, composto por 5, 6, 7 médicos, não importa. Todos os cargos são iguais? Ótimo, eu quero montar um grupo de médicos, uma comissão de médicos. Queremos montar em um certo hospital, quer-se montar um conselho de ética de médicos, de tal forma que um dos médicos deve ser o presidente e outro médico deve ser o vice-presidente. Dois cargos se diferem dos demais. Então a ordem de escolhas desses dois cargos faz diferença. Se o médico A for presidente e o médico B for vice-presidente, essa situação é diferente da situação o médico B presidente e o médico A vice-presidente. E quem vai ter que distinguir isso em uma questão são os próprios alunos. Tá? Então fique muito atento para isso. Então, para exemplificar um problema de combinação ou um problema de agrupamento, acompanhe um exemplo comigo aqui no quadro. Exemplo. De quantos modos distintos é possível escolher 7 alunos para apresentarem um trabalho em grupo dentre 10 alunos? Muito bem, gente. Eu até coloquei em evidência aqui a palavra grupo. Ou seja, esses 7 alunos, nenhum deles tem um cargo diferente no grupo. Então a escolha de todos esses alunos
né? Não importa a ordem que você vai escolher todos esses alunos. Você não quer ordenar esses alunos em uma fila de 7 cadeiras. Você quer escolher 7 alunos dentre 10. Você quer combinar 7 alunos dentre 10. Mas como é que a gente resolve esse tipo de problema? Então eu vou contar um segredinho para vocês aqui. A análise combinatória não nos possibilita contar grupos de alunos. A gente sempre consegue contar filas de alunos, tá? Pelo princípio fundamental da contagem. Professor, então essa questão não tem como resolver? Tem. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar as filas de alunos e depois nós vamos dividir pelos casos repetidos. Ou seja, nós vamos tirar os casos repetidos. Na hora que a gente tirar os casos repetidos, vão sobrar só os casos que a gente quer, os grupos de alunos. Professor, explique melhor isso aí. Então, para resolver essa questão, eu vou dar nome aos alunos. Como são 10 alunos, eu vou chamar aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Muito bem, tenho 10 alunos. Então eu vou falar para você que está assistindo a aula. Escolha 7 alunos, aleatoriamente. Gente, para facilitar, vamos escolher, né? A, B, C, D, E, F, G. Esse é um grupo de 7 alunos. Então você pode pensar o seguinte. Se eu montar uma fila aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Aluno A, B, C, D, E, F, G. Acabei de montar um grupo de alunos e acabei de colocá-los em fila. Eu posso perguntar o seguinte, para você que está assistindo, se eu mudar de posição 2 alunos, vou mudar de posição o aluno B com o aluno A. E vou repetir os outros. Por exemplo, tá, gente? Só um exemplo para vocês compreenderem o que nós estamos fazendo. Mudei de posição o aluno B com o aluno A. Mudei a fila? Mudei. Mudei o grupo? Não. Continua sendo o mesmo grupo de 7 alunos. E o mais interessante é que qualquer permutação que você realize entre esses alunos, a mais louca que seja, não importa, né? B, C, D, E, A, tá? Mudei totalmente os alunos de posição. Apesar de nós permutarmos os alunos aqui de qualquer forma que a gente queira, eles continuam formando o mesmo grupo, o mesmo conjunto de alunos. Então aqui a gente volta lá para uma das perguntas que nós fizemos na primeira aula. Quais são as 2 formas de errar problemas de análise combinatória? Contar casos repetidos ou esquecer de contar algum caso. Então nós estamos errando aqui na primeira pergunta. Nós estamos contando casos repetidos, porque esses 3 casos representam o mesmo grupo. Então a pergunta que eu faço é, esse grupo, se eu ficar permutando os alunos de lugar, eu não mudo o grupo. Mas quantas vezes eu estarei contando esse caso repetido? A resposta é, se eu mantiver a permutação desses alunos, eu terei 7 fatorial filas. Mas todas essas filas representam um único grupo. Até aí tá ok? Acompanhe então a sequência. Vou dividir aqui e agora eu vou perguntar para vocês. Vamos montar outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para você montar outro grupo, você já percebeu que não adianta ficar permutando os alunos aqui. Então você vai ter que pegar pelo menos um aluno que não participou desse grupo, ou seja, ou H, ou I, ou J, pelo menos um deles, e colocar no grupo. Obviamente, como se você só quer 7 alunos, você vai ter que tirar alguém daqui. Então façamos uma troca simples. Tiramos o aluno G, certo? E vamos colocar o aluno H. Então agora eu vou ter esse grupo, ó. A, B, C, D, E, F, H. E agora eu realizo o mesmo procedimento. Se eu continuar permutando esses alunos nesse grupo escolhido, certo? Se eu trocar o aluno A com o aluno B,
terei um novo grupo ou manterei o mesmo grupo? Claramente, esse grupo é igual a esse. Ou seja, eu não posso contar essas duas filas como se fossem dois grupos distintos. Eles são grupos iguais. Então aqui agora, para economizar tempo, eu já vou fazer a pergunta. Para esse grupo escolhido, quantas são as filas que eu consigo montar repetidas? 7 fatorial filas. Só que todas essas filas representam um mesmo grupo. Ou seja, gente, dá para perceber que aqui eu tenho 7 fatorial filas, um grupo. 7 fatorial filas, um grupo. Vamos expandir nosso raciocínio. Acompanhe meu raciocínio. Se eu começar a montar grupos, todo grupo ele aparece repetido quantas vezes? 7 fatorial vezes. Todo grupo aparece 7 fatorial vezes repetido. Suponha que eu tenho uma cartolina ou um quadro infinito para eu poder escrever esses grupos. Eu vou começar a escrever. Cada grupo eu escrevo e escrevo as suas repetições. Cada grupo eu escrevo e escrevo suas repetições. Cada grupo eu escrevo e escrevo suas repetições. No final, eu vou ter um monte de grupos, mas todas as suas repetições. Se você somar tudo isso que você escreveu, você vai ter o total de filas possíveis de se formar com 10 alunos em 7 cadeiras. E isso nós já sabemos calcular. Então a conta que nós devemos fazer é a seguinte. O total de filas é igual a quem? Ao número de grupos, certo? Vezes 7 fatorial. Será que vocês conseguiram acompanhar? É só você pensar o seguinte, toda vez que eu tenho um grupo, ele aparece repetido quantas vezes? 7 fatorial vezes. Tem mais outro grupo? 7 fatorial vezes. Tem mais outro grupo? 7 fatorial vezes. Se eu tiver 10 grupos, eu vou ter 10 vezes 7 fatorial filas. Se eu tiver 30 grupos, eu vou ter 30 vezes 7 fatorial filas. Eu não sei o número de grupos, inclusive é o que a questão nos pede, mas eu sei calcular o total de filas. Como é que eu calculo o total de filas? Basta você pensar o que a gente já discutiu nas aulas passadas. Coloca 7 cadeirinhas, e aí você faz a pergunta para a primeira cadeirinha. A primeira cadeirinha, quantos alunos podem sentar em você? Qual a resposta dela? 10. Segunda cadeira, quantos alunos podem sentar em você, dado que o primeiro aluno já sentou na primeira cadeira? 9. Aqui são quantos? 8, 7, 6, 5, 4. Ou seja, gente, o número de grupos que eu consigo montar, é igual a essa fração. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 7 fatorial. Esse é o total de grupos que eu consigo montar. Essa é a resposta da questão. Basta você fazer o total de filas e dividir por 7 fatorial. No entanto, o aluno pode olhar para isso aqui e falar, professor, mas eu achei muito complicado pensar nisso. Pois é, por isso que eu vou ensinar para vocês o que nós chamamos de combinação simples. Na verdade, isso daqui é uma combinação simples, tá? Então, acompanhe como chegar na fórmula de combinação simples. Como acabamos de ver no exemplo anterior, a resposta da questão anterior era essa. O número de grupos é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que é o total de filas dividido por 7 fatorial. Professor, mas como é que eu resolveria essa questão de um modo mais simples? Então nós vamos aprender o que nós chamamos de combinação simples. Como combinar, dentre 10 alunos, 7? Ou seja, dentre 10 alunos, como escolher grupos de 7? De quantas formas é possível fazer isso? Então, para chegar na fórmula de combinação, olha o que eu vou fazer. Repare que isso aqui é quase 10 fatorial. Para chegar a ser 10 fatorial, eu teria que multiplicar por 3 fatorial aqui em cima.
Só que eu não posso mudar uma fração assim, né, gente? Então eu vou multiplicar por 3 fatorial em cima e por 3 fatorial embaixo. Quando eu multiplico por 3 fatorial em cima e embaixo, aqui em cima, repare que é 10 vezes 1 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, que é o famoso 10 fatorial. E aqui embaixo a gente ficou com esse produto, 7 fatorial vezes 3 fatorial. Olha que legal, já melhorou bastante. No entanto, esse 3 é um número estranho à questão. Se vocês repararem na questão, eu quero montar grupos de 7 alunos dentre 10 alunos. Em nenhum momento aparece o 3. Então, para justificar o aparecimento desse 3 aqui, a gente pode mudar, a gente pode reescrevê-lo utilizando o 10 e o 7. Como escrever o 3 utilizando o 10 e o 7? Olha que legal, gente. Basta a gente fazer isso aqui, ó. Mantém 10 fatorial. E o 3 a gente escreve como 10 menos 7. E aí nós chegamos na fórmula de combinação simples. O número de grupos é exatamente a combinação de 10 elementos tomados 7 a 7. É a combinação de 10 elementos tomados 7 a 7. Nossa, professor, que frase grande. Também acho. A gente fala a combinação de 10 pega 7. Né? É uma forma resumida. De 10 alunos, você vai pegar quanto? 7. Você vai pegar um grupo de 7. Você não vai montar uma ordem de 7 alunos. Há outras formas de escrever essa formulazinha, esse Czinho de combinação, tá, gente? Que alguns professores escrevem, né, alguns livros também, vem assim, ó. Combinação de 10 com 7 aqui em cima. Combinação de 10 pega 7. E também é uma forma binomial de escrever isso. Tá? Depois, se você estudar o binômio de Newton, tal, aí vocês vão ver que a combinação também pode ser escrita em termos de um parênteses, o 10 em cima e o 7 embaixo. Por favor, não coloque o tracinho aqui, senão é uma fração, 10 sobre 7. Isso aqui é o que a gente chama de binomial. Então, como é que é a combinação de 10 pega 7, gente? É 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 10 menos 7 fatorial. Professor, e como é que eu escrevo essa fórmula de forma generalizada? Como é que eu generalizo ela? Suponha que eu tenha N alunos. Dentre N alunos, eu quero escolher P. Ou seja, eu quero montar grupos de P alunos. Combinação de N pega P. Isso é igual a quanto, gente? Olhando para a formulazinha ali, como é que ficaria? Olha, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Só um detalhe aqui que a gente tem que tomar cuidado é o número de alunos da turma sempre tem que ser maior ou igual ao número de alunos por grupo. Eu não posso montar um grupo de 7 alunos se eu tiver apenas 3 alunos. Como é que eu vou montar um grupo de 7? Então, isso daqui tem que ser respeitado. Tá? Então, gente, vocês vão ter que diferenciar questões do tipo, né? Quero montar um time de futebol. Quantas pessoas tem um time de futebol? Quantos são os jogadores? Não são 11? Se o cara falar que só quer montar um time de futebol, combinação. Quero montar um time de futebol, mas eu quero que tenha um lateral esquerdo, um lateral direito, 2 zagueiros. Quando ele começar a diferenciar as posições, então você vai ter cargos diferentes para os jogadores. Então a ordem de escolha dos jogadores vai fazer a diferença. Inclusive você vai ter que tomar cuidado o seguinte, escolher um lateral esquerdo é diferente de escolher um lateral direito. Talvez ele não distingua as posições dos 2 zagueiros. Então, no caso da escolha dos 2 zagueiros, nós teremos que fazer uma combinação. Tá? Eu sei que parece ser estranho isso para vocês, mas nós vamos trabalhar um pouquinho com algumas soluções de combinação simples, certo? Para vocês aprenderem a técnica de fazer rápido, porque parece ser difícil essa fórmula, né? E depois nós vamos ver alguns problemas também. Antes de efetivamente resolvermos problemas de combinação simples da prova do Enem, vamos aprender a operar a fórmula de combinação de forma mais rápida, eficiente e simples. Tá? Então eu vou fazer de uma forma mais demorada para você ver como que é chato fazer de forma demorada e depois vou passar
um esqueminha para a gente fazer mais rápido, tá? Então acompanha comigo, olha só. Combinação de 8 pega 3. Como é que eu faço combinação de 8 pega 3? Então você vai lembrar da fórmula. Como é que é a formulazinha? É 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Vamos trabalhar melhor então? Isso aqui como é que vai ficar? 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Então, esse é o primeiro detalhe que eu quero que o aluno se atente. No denominador, gente, sempre vai aparecer esse fatorial e a diferença. Quanto que é 8 menos 3? 5. Então, isso o aluno já tem que ter em mente. E depois ele vai perguntar, quem é maior, gente? 3 ou 5? O 5. Então, você abre o 8 fatorial até chegar no 5. Ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. O que acontece? O 5 fatorial vai cortar com o 5 fatorial. Isso nós aprendemos a fazer, não aprendemos, gente? Então aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Então o que eu quero ensinar para vocês? Sair daqui e já chegar lá, direto. Como é que eu faço isso, gente? É só você se perguntar. Quem aparece no denominador? Mentalmente. No começo vai demorar um pouquinho, mas depois você vai ficar craque nisso. Mentalmente, quem aparece no denominador? 3 fatorial e 5 fatorial, porque é 8 menos 3. Quem é maior? 5. Então você faz 8 vezes 7 vezes 6, porque o 5 vai cortar, dividido por 3 fatorial. Uma dica para você perceber se está acertando ou não é, quantos números tem aqui em cima? 3. 3 fatorial, certo? Sempre vai dar certo. Então, para terminar a conta, só para a gente ver qual é o resultado numérico, o 3 fatorial é 6, eu não estou cortando 3 com 6, eu estou cortando 3 fatorial com 6. E 8 vezes 7 é 56. Muito bem, vamos ver a letra B. Combinação de 8 pega 5. Como que eu faço combinação de 8 pega 5? Então vamos já treinar um pouquinho? Tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas ainda não vou fazer a forma rapidona não. Olha só. Quem aparece no denominador? O 5 fatorial e a diferença, que é quanto? 3. Então aparece o 5 fatorial e a diferença que é 3 fatorial. Quem é maior, gente? O 5 ou o 3? O 5. Então você expande o 8 até chegar ao 5 fatorial. E olha que interessante. Vai cortar o 5 fatorial com o 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Se a gente simplificar o 3 fatorial com o 6, 8 vezes 7, 56. Professor, eu não acredito. Como que nós fizemos combinação de 8 pega 3? Deu 56. Combinação de 8 pega 5 também deu 56? Isso foi sorte? Não, gente. Isso sempre vai acontecer desde que esse 3 mais esse 5 dá quanto? Não dá 8? Desde que a soma desses dois seja igual ao do primeiro número aqui. Mas professor, me explica melhor por que isso acontece. É simples, gente. Imagine que você tenha 8 amigos e eu tenho que escolher 3 para fazer uma viagem. Gente, o número de maneiras que eu tenho de escolher 3 amigos dentre 8 tem que ser igual ao número de maneiras que eu tenho de escolher 5 amigos dentre 8. Porque eu posso escolher 3 amigos para fazer a viagem, ou eu posso escolher 5 amigos para não fazer a viagem. E esses números têm que ser iguais, gente. O número de maneiras de escolher 3 amigos para fazer a viagem tem que ser igual ao número de maneiras de escolher 5 amigos para não fazer a viagem. Então, por exemplo, combinação de 7 pega 5 é igual a combinação de 7 pega 2. Por quê? Porque 5 mais 2 é 7. Combinação de 5 pega 3 tem que ser igual a combinação de 5 pega 2. Por quê? Porque 3 mais 2 é 5. Então, sempre que você tiver dois números que complementam, né, que somados dão o primeiro, isso vai ocorrer. Então, é o primeiro detalhe que eu estou chamando a atenção para vocês aí. E agora eu botei mais 2 exemplos para a gente tentar fazer rapidão
já utilizando essa técnica de descobrir quem está no denominador e já fazer os cortes. Por exemplo, acompanhe comigo a letra C. Combinação de 10 pega 4. Como é que eu faço rapidão isso daqui? É só você perguntar, quem aparece no denominador? O 4 e a diferença aqui é quanto? 6. Quem é maior? 4 ou 6, gente? O 6. Então você já pode escrever de cara que isso aqui é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, porque o 6 vai cortar. Dividido por 4 fatorial. Olha que legal. Quantos números tem aqui em cima? 4. 4 fatorial. Então tá certinho, certo? Então a gente vai fazer assim, rápido. Rápido e simples. Muito bem. Como é que eu faço a simplificação aqui? Aqui há várias formas de simplificar. Tudo bem, gente? 4 fatorial é igual a 24, ou a gente pode expandir o 4 fatorial também. Acho melhor, né? Porque fica mais simples do aluno entender. O 4 fatorial você pode falar que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, por exemplo, quanto que é 4 vezes 2, gente? 8. Cancela com 8 de cima. O 3 cancela com 9, fica 3. 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210. Tá? Vamos fazer mais um? Combinação de 9 pega 6. Quais são os dois números que aparecem no denominador? 6 fatorial e 3 fatorial. Porque 9 menos 6 é 3. Quem é maior, 6 ou 3? O 6 é maior. Concordo? Então a gente vai abrir o 9 até chegar no 6. Ó. 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial. Porque o 6 cortou. Quantos números tem aqui em cima? 3. Quantos tem embaixo aqui? 3 fatorial. A gente pode fazer, né, o cancelamento aqui, a simplificação. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem. A gente pode cancelar o 2 com 8 dá 4. 3 com 9 dá 3. 3 vezes 4, 12, vezes 7, 84. Vamos ver mais alguns exemplos de combinação que você deve saber de cabeça. Outra combinação importante que o aluno saiba é, por exemplo, essa daqui. Ó. Quanto que é a combinação de 4 pega 0? Professor, mas 4 pega 0? É, gente, na análise combinatória a gente conta o caso não pegar ninguém. Certo? Então existe uma forma de não escolher ninguém. Você tem 4 alunos. De quantas formas eu posso escolher nenhum aluno? A gente conta isso como uma maneira. Tá? E é por isso que lá no comecinho, lá quando a gente aprendeu o operador fatorial, certo? A gente viu que a definição de 0 fatorial e 1 fatorial, ambos são iguais a 1. Professor, mas mostra para mim que isso é verdade. É só aplicar a fórmula, gente. Olha, 4 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 4 menos 0 fatorial. Não é a diferença? Quanto que é 4 menos 0? Não é 4? Então não vai ficar 0 fatorial vezes 4 fatorial aqui embaixo? O 4 fatorial a gente simplifica com o 4 fatorial. Vai ficar 1 sobre... Quanto que é 0 fatorial, gente? É igual a 1. Ou seja, isso é igual a 1. De quantas maneiras eu posso escolher 0 alunos dentre 4? Uma maneira. Assim como, de quantas maneiras eu posso escolher 4 alunos dentre 4? Gente, se você tem 4 alunos e quer montar um grupo de 4, só tem uma maneira, que é escolher justamente todos os alunos. Então, ó, 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 menos 4 fatorial, que é a diferença. Isso aqui vai ficar 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 0 fatorial. Perceba que é igual e tem que ser igual, gente. Porque 0 mais 4 é igual a 4. Então essa aqui a gente chama que são combinações complementares, como a gente já viu no anterior. Combinação de 8 pega 3 é igual a combinação de 8 pega 5. Combinação de 4 pega 0 é igual a combinação de 4 pega 4. Isso aqui dá uma maneira. E generalizando, combinação de n alunos pega 0 alunos é igual a 1. Combinação de n alunos pega 1 aluno também é igual a 1. Mais algumas formulazinhas de combinação interessantes para a gente acompanhar aqui. Ó. Como que eu faço combinação de 5 pega 1? Vamos relembrar o que eu ensinei para a gente fazer rápido? Quem aparece no denominador? 1 fatorial e a diferença que é quanto? 4 fatorial. Concorda comigo? Quem é maior, 1 ou 4? O 4 é maior.
Então o que a gente faz? Expande o 5 até o 4, só que só sobra o 5. Vou fazer mais devagar essa primeira para vocês acompanharem. 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1, 4 fatorial. O 4 não é maior que 1, expande o 5, né? 5 vezes 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial pode simplificar com 4 fatorial. 1 fatorial, por definição, é igual a 1, né, gente? Então, isso aqui é 5 sobre 1, que é quanto? 5. E tem que ser 5 mesmo, gente. Por quê? De quantas maneiras eu posso escolher um aluno dentre 5? São 5 formas. Ou você escolhe esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, você tem 5 maneiras. Agora, de quantas formas eu posso escolher 4 alunos dentre 5? Repare que antes você queria escolher 1. Agora você quer escolher 4. Então, você pode pensar de forma análoga, que ao invés de escolher 4, você quer deixar 1 de fora. De quantas formas eu posso deixar 1 de fora? 5. Ou seja, combinação de 5 pega 4, tem que ser também 5. Então nós vamos trabalhar muito com isso. Ó. Combinação de N pega 1. É N. Combinação de N pega N menos 1. É N também. Tá? Então se eu quero escolher um aluno dentre N, eu tenho N maneiras. Se eu quero escolher N menos 1 alunos dentre N, eu também tenho N maneiras. E o último detalhe que vocês têm que se atentar, gente, é como fazer combinação pega 2. Essa é a mais famosa e a mais legal que vocês mais vão utilizar. Tá? Por exemplo, eu tenho 7 alunos e quero escolher uma dupla de alunos. Ou seja, eu quero escolher 2 alunos. Como é que eu faço isso? Lembrando, o que aparece no denominador? 2 fatorial e a diferença, 7 menos 2 é quanto? 5. Quem é maior? 2 ou 5? O 5 é maior. Então você vai escrever 7 vezes 6 sobre 2. Eu vou fazer essa primeira devagar. Como é que vai ficar? 7 fatorial sobre 2 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial. Expande o 7 fatorial até o 5 para poder simplificar. Tá? Então aqui vai ficar vezes 5 fatorial. Corta o 5 fatorial com 5 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1? Que 2, gente. Então uma coisa que eu quero que vocês aprendam é toda vez que a gente for fazer combinação pega 2, a resposta sempre é o número vezes o antecessor sobre 2. O número vezes o antecessor sobre 2. 7 pega 2 é 7 vezes 6 sobre 2. Que a gente sabe que é, gente, 21. Professor, se eu tiver N alunos, quero escolher uma dupla dentre N alunos? Ou seja, quero escolher 2? Muito simples. Lembra que a gente falou agora. É só fazer o número vezes o antecessor sobre 2. Tá? Então isso aqui vai nos ajudar muito a fazer problemas muito mais rápido. Acompanhe a primeira questão do Enem da aula de hoje. Enem 2009. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra B, um arranjo e uma combinação, respectivamente. Letra C, um arranjo e uma permutação, respectivamente. Letra D, 2 combinações. Letra E, 2 arranjos. Essa questão é um exemplo claro de como o Enem quer cobrar do aluno que ele saiba diferenciar problemas de ordenação de problemas de agrupamento. Tá? É uma questão que não requer conta nenhuma, mas é muito interessante. Apesar de o Enem cobrar alguns nomes, o que não é comum na prova do Enem. Cobrar nome de combinação, arranjo, permutação. Né? Em geral, o aluno tem que saber como utilizar cada uma dessas formas ou critérios de seleção para resolver a questão. Mas não precisa saber os nomes. Então essa questão nos diz o seguinte, fiz um esqueminha no quadro para facilitar a resolução. 12 times, certo? Dentre esses 12 times deve ser escolhido um grupo de 4 times. Esse grupo é chamado de grupo A.
Se a gente quer escolher um grupo de 4 times, gente, se a gente quer escolher o grupo A, o que nós podemos usar aqui? Uma combinação simples. Depois, repare que para o jogo de abertura, dentre esses 4 times serão escolhidos 2. Se a questão tivesse parado aí, a resposta seria 2 combinações. Mas ela botou um critério. Qual critério? Serão escolhidos 2. Só que o primeiro time escolhido vai jogar em casa. Vai jogar no seu campo. Ou seja, escolher time A e B é diferente de escolher time B e A. A e B quem joga em casa? A. B e A quem joga em casa? B. Ou seja, nesse caso, a ordem de escolha faz diferença. Então, nesse caso, nós temos um arranjo. O que nos dá como alternativa correta a letra A. Segunda questão da aula de hoje. Enem, segunda aplicação, 2010. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então a gente tem uma tabela com os 4 museus nacionais e uma tabela, também com 4 museus internacionais. Então a pergunta é a seguinte: de acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Então a letra A são 6 possibilidades, letra B são 8, letra C são 20, letra D 24, letra E 36 possibilidades. Para resolver essa segunda questão do Enem, fiz um esquema aqui no quadro. Então, a questão, se você observar bem a tabela, nós temos 4 museus nacionais e 4 museus internacionais. O professor tem que escolher 5, não de qualquer forma. Foi dado um critério para a escolha. Ele vai ter que escolher 3 museus nacionais e 2 museus internacionais. Como ele vai ter que escolher 3 museus nacionais e não está definida a ordem com que ele vai visitar esses museus, gente, não importa a ordem que ele vai visitar esses museus. A gente quer ver de 4 museus nacionais, quantos trios de museus ele pode visitar. Assim como de 4 museus internacionais, quantas duplas de museus ele pode visitar. De quantas formas ele pode escolher 3 museus dentre um conjunto de 4 museus. Então aqui é a primeira escolha que ele tem que fazer. O que nós vamos realizar? Uma combinação. Combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. E a gente já aprendeu a fazer isso hoje. Eu tenho 4 museus, quero escolher 3, é só pensar que um dos museus vai ficar de fora. Então eu tenho quantas possibilidades de grupo? 4. 4 trios eu posso montar. De quantas formas ele pode escolher 2 museus internacionais dentre 4 possibilidades? Então como que nós vamos fazer? Combinação de 4 pega 2. E nós já aprendemos a fazer combinação de pega 2. É só fazer o número vezes o antecessor dividido por 2. Então a gente pode fazer a simplificação do 2 com 4. Dá 2. 2 vezes 3 é igual a 6. E aqui que às vezes o aluno costuma errar. Tá? Ele vai pensar o seguinte: professor, tudo bem, tem 4 possibilidades de escolha dos trios dos museus nacionais. Tenho 6 possibilidades para escolher a dupla de museus internacionais. O que eu faço com o número 4 e o número 6, gente? Para você responder essa pergunta, basta você lembrar da nossa árvore de possibilidades. A gente começa com um nó inicial e faz a primeira pergunta. De quantas formas o professor pode escolher um trio de museus nacionais para visitar? De 4 formas. Então a gente abre 4 ramos na nossa árvore. Né? Suponha que ele escolheu uma forma lá, vou colocar uma forma A de visitação, certo? Para essa forma A, se a gente analisar bem, quantas são as possibilidades de escolha de uma dupla de museus internacionais para visitar? Para cada uma dessas 4, abrem-se 6 ramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou colocar uma letrinha qualquer. B.
Percebam que para cada uma dessas 4, abrem-se 6 possibilidades. Ou seja, o total de possibilidades que o professor tem para fazer a visita desses museus nacionais e internacionais são iguais, é igual a 4 vezes 6, que são 24 possibilidades, nos fornecendo como alternativa correta a letra D. Terceira questão da aula de hoje. Enem 2016. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Letra A, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Letra B, 10 fatorial sobre 8 fatorial menos 4 fatorial sobre 2 fatorial. Letra C, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 2. Letra D, 6 fatorial sobre 4 fatorial mais 4 vezes 4. Letra E, 6 fatorial sobre 4 fatorial mais 6 vezes 4. Para resolver essa terceira questão, fiz um esquema no quadro. Acompanhem comigo. 10 tenistas, certo? 4 são canhotos e 6 são destros. Então, para montar o jogo de abertura, eu preciso escolher 2 tenistas. Obviamente, porque o jogo de tênis é composto, né, por 2 adversários. Muito bem, mas há uma restrição nessa escolha. Para escolher os 2 tenistas que farão o jogo de abertura, não pode ser 2 tenistas, ou ambos os tenistas, não podem ser canhotos, certo? Então a gente pode pensar que há 3 possibilidades de montar esse jogo de abertura. O jogo de abertura pode ser realizado entre 2 destros, entre um destro e um canhoto, e entre 2 canhotos. A única possibilidade que você não quer é entre 2 canhotos, que é essa terceira possibilidade. Então aqui a gente pode aplicar algo que é muito utilizado em análise combinatória e também problemas de probabilidade. Ao invés de calcular de quantas formas eu posso montar um jogo entre 2 destros e entre um destro e um canhoto, o que eu faço? Eu calculo o número total de maneiras de quantas formas eu posso escolher 2 jogadores para jogarem. Desse total de maneiras, está incluídas as maneiras que eu não quero. Quais são elas que eu não quero? 2 canhotos jogando. Então eu subtraio o número de maneiras de 2 canhotos jogarem. Então, para resolver esse tipo de questão, é muito legal a gente fazer isso aqui, ó. De quantas formas eu posso escolher 2 jogadores sem qualquer restrição para jogar, gente? Combinação de 10 pega 2. Lembram disso? Dos 10, eu tenho que escolher uma dupla para jogar. Aqui dentro é o total de jogos que eu posso montar. Mas aqui eu estou contando casos que eu não quero, que são 2 canhotos jogando. Então o que eu faço? De quantas formas eu posso escolher 2 canhotos para jogar o jogo de abertura? Basta você vir aqui e fazer combinação de 4, pega 2. Esses são os jogos que eu não quero. Agora ficou simples. De quantas formas eu posso montar o jogo de abertura de tal forma que não tenha 2 canhotos jogando? Basta fazer a subtração. Então, o total de maneiras ou de formas é a combinação de 10 pega 2 menos a combinação de 4 pega 2. Se nós lembrarmos a fórmula, como é que é 10 pega 2, gente? 10 fatorial, o que aparece no denominador? 2 fatorial e a diferença. 2 fatorial vezes 8 fatorial menos 4 fatorial. O que aparece no denominador? 2 fatorial e a diferença, que também é 2. 2 fatorial vezes 2 fatorial. Olha que interessante. Essa é justamente a alternativa A. Uma dica para você que acabou de acompanhar essa aula. Se quiser resolver todas as questões dos Enems anteriores, compre nossa apostila de matemática para o Enem. Agora, se quiser se aprofundar ainda mais teoricamente sobre algum assunto, assista as nossas videoaulas ou venha conhecer os nossos cursos. Entre para o nosso time e você também.
Música